Então, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula aberta da FAEP. Hoje, com a fala da professora Simone Franco. A professora Simone, que é a nossa professora do curso aqui de Pedagogia da FAEP, é diretora na escola estadual, tem uma longa carreira do magistério como professora, coordenadora e agora diretora, e vem compartilhar com a gente hoje a experiência dela com o tema Jogos e Brincadeiras no ensino da matemática. Professora Simone, mais uma vez, muito obrigada, seja bem-vinda por compartilhar conosco seus conhecimentos e experiências. Obrigada. Então, vamos lá. É um prazer realmente estar aqui novamente, na terceira etapa dessa aventura, Foi uma aventura aí durante o semestre. Sempre muito prazeroso poder dividir um pouco de conhecimento que a gente adquire aí durante os anos aí na vida de magistério, que para mim é realmente um grande prazer. Agradeço a presença de vocês, é um prazer estar, dividindo com vocês, e espero que vocês gostem. Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre matemática, a importância aí dos jogos e brincadeiras dentro das disciplinas, e especificamente hoje vamos falar um pouquinho da matemática, tá? Mas, como sempre, para começar, eu trouxe para vocês uma pequena leitura, Queria muito que vocês observassem a leitura, que relação ela tem realmente com a matemática, Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui. Aí. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje um cordel, Um cordel sobre a matemática da vida, tá? Então, vamos lá. Tem 4 contas na vida que a gente tem que fazer. Vou falar bem devagar, que é para você entender. Diminuir nosso orgulho, somar nossas amizades, multiplicar a esperança, vivermos em igualdade. Diminuindo nosso orgulho, nos tornamos bem melhor, pois aprendemos que na vida a gente nunca está só. Pois sempre tem alguém que está do nosso lado, que não pede muita coisa, só amar e ser amado. E quando somamos amizades, por onde a gente passa, tem amizades meio loucas, que te aperta e te abraça. E também tem aquelas amizades que não tem nenhum perigo, daquelas que chega e diz, tu pode contar comigo. E quando na vida a nossa esperança é multiplicada, por mais que a coisa esteja ruim, você não desanima por nada, pois esperança é ter fé, e em Deus a confiança, que o dia ruim vai passar, e quando o outro dia chegar, se renova a esperança. Igualdade é não querer ser melhor que o semelhante, é não olhar diferença, mesmo que seja marcante. Pois se o outro tem um defeito que chama a atenção de alguém, quem percebeu não aceita, mas defeito ele tem. Talvez seja o pior defeito que tem a humanidade, que até demonstre amor, mas no peito é falsidade. Cosmo Batista. Vou querer. É um cordel, Aí eu queria saber de vocês aí, que relação, tem esse cordel com o assunto de hoje? Vocês perceberam alguma coisa de comum nesse cordel? Pode falar, viu, gente? Não precisa ter medo. Eu vi que ele fala das operações matemáticas, o que a gente faz na vida, Como que ela está presente. Exatamente. Então, é isso mesmo, Que existem termos matemáticos, Qual a relação dessa matemática com a nossa vida? Então, as contas, os termos, diminuir, multiplicar, igualdade, diminuindo, Todos esses são termos matemáticos que usamos aí no dia a dia e que tem tudo a ver, com o que nós vamos falar hoje. Então, isso é por isso que eu trouxe esse cordel
bem interessante, que fala da amizade, que fala da igualdade, né? Que fala do semelhante, da diferença, e que tudo isso é muito marcante. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre jogos e brincadeiras na matemática, né? Então, a gente precisa começar a perceber, né, qual é a participação, né, da matemática na nossa vida. Se vocês olharem para trás, né, na vida de vocês, será que vocês conseguem perceber de que forma a matemática se constituiu na sua aprendizagem? Como ela foi ensinada? Como a matemática participa da minha vida no dia a dia, né? Porque se nós analisarmos profundamente, vamos perceber que a matemática ela está presente no nosso dia a dia, né? Quando eu olho no letreiro de ônibus, eu encontro ali números. Quando eu vou comprar um vestido, vou comprar um sapato, eu trabalho com números, né? Quando eu vou fazer um bolo, eu utilizo a matemática. Então, a matemática está, assim, muito viva no nosso dia a dia. É tudo tão automático que a gente, às vezes, não dá conta, né? Mas tudo que nós fazemos está inserido a matemática, né? Se eu vou ao mercado, vou fazer uma compra, eu analiso a questão do quilograma, eu tenho a questão financeira, né? O sistema monetário. Então, tudo isso está inserido aí no nosso contexto quando falamos de matemática, né? Então, os jogos e as brincadeiras têm, sim, uma intenção, né, diretamente aí na matemática, né? Então, ela tem uma intenção de acontecer. Claro que nem sempre foi assim, né? Os jogos, ele faz parte do nosso desenvolvimento desde a infância, né? Desde a primeira infância, né? Isso se criam situações, né, que promovem essa relação aí da criança com relação ao mundo, enfim, a matemática ela está presente no dia a dia. Nem sempre foi assim, na verdade, né? Nem sempre foi assim. A matemática, ela sempre, se vocês observarem, eu, por exemplo, tenho muito contato, né, com professores, principalmente, então sempre que se falou de matemática, sempre foi um problema, né? Dificilmente a gente encontra alguém que fala, eu amo matemática, né? Matemática, para mim, é tudo. Tem sempre algum quê, né? Tem sempre algum problema aí relacionado à matemática. Eu mesma, na faculdade, né, quando eu teve um semestre que eu dei matemática na faculdade, e eu me deparei aí com alunos com muito problema com relação à matemática, né? Falas assim muito ruins, eu odeio matemática, eu não gosto de matemática, né? Eu já me lembrei de um professor que me ensinou matemática de um jeito, não gostei. Quer dizer, a matemática, ela, no decorrer do passar do tempo, ela criou, né? Ela criou muitos problemas com os alunos, provavelmente porque a forma como se desenvolveu a matemática na escola não era ideal, né? Então, com o passar do tempo, observou-se que, no contexto escolar, o jogo seria uma oportunidade, né, para que os alunos se desenvolvessem estratégias, né, para poder aprender, né? O jogo, ele tem essa positividade, né? Ela tem essa parte positiva, né? Que ela consegue relacionar, né? Ela consegue mostrar de uma forma prazerosa as questões matemáticas, né? Então, a questão da geometria, a questão numérica, a questão das medidas, a questão de estatística. Então, os jogos e brincadeiras, né? Nem sempre foi assim. Podemos dizer que foi aí a partir da Revolução Industrial, o olhar começou a mudar um pouco, né? Essa necessidade, essa observação, né? Nós temos teóricos aí que falam muito sobre isso e se baseiam em estudos e observações
e eles afirmam, né, e criaram até as fases, né, do desenvolvimento humano relacionado à brincadeira, né, que o sujeito ele aprende brincando, e quando o sujeito ele aprende brincando, ele com certeza se apropria melhor do que das aprendizagens, né? Porque o brincar é inerente do ser humano, né? A criança, ela já nasce, quando ela começa a se dar conta, ela já está brincando, ela mexe com o chocalho, ela mexe com a mão, ela observa, ela pula, ela corre. Isso tudo é um desenvolvimento humano de forma lúdica, né? Na verdade. Então, é muito importante pensar nisso. E é muito difícil também encontrar uma criança que nunca tenha brincado, né? Então, nós, enquanto professores, principalmente nós que lidamos com crianças, temos que ter isso em mente, né? O quão é importante a brincadeira nesse contexto educacional. Né? Lembrando que o brincar no contexto educacional, nunca, na maioria das vezes, não devemos o brincar pelo brincar, né? Quando a gente fala brincar na escola, o professor ele tem que ter um olhar mais direcionado, né? Ele tem que buscar nessa brincadeira, nesse jogo, algumas possibilidades, né? Observar o desenvolvimento, um olhar pedagógico, né? Na maioria das vezes, a intenção do jogo e da brincadeira dentro da escola deve ter essa intenção. Claro, existe o brincar pelo brincar? Sim, com certeza. Lá na hora do intervalo, as crianças brincam pelo brincar, né? Mas quando eu digo o professor, um planejamento, é muito importante explorar essas ideias matemáticas, né? Verificar a maneira diferente de como as crianças aprendem, como fugir do convencional, isso é muito importante também, né? Porque o convencional, é a forma como nós aprendemos, né? Como eu já disse, gerou algumas dificuldades que hoje nós, adultos, apresentamos, né? Quanta coisa hoje as nossas crianças, nosso próprio currículo, né? Ele já prevê uma matemática totalmente contextualizada, né? Então, assim, nós aprendemos a matemática de uma forma mecânica, automática, decorativa, enfim. A gente decorava, a gente memorizava, mas muitas vezes a gente não entendia, não compreendia a sistemática, né? Hoje nós temos uma matemática que leva ao raciocínio, que desenvolve o raciocínio, né? Que faz com que a criança reflita sobre o que está sendo feito. Geralmente, começa-se de uma forma mais contextualizada, né? Para poder chegar no ponto de partida, enfim, tudo isso é importante que nós, professores, né, saibamos e que possamos realmente conduzir as aulas de matemática hoje. Então, é importante reconhecer o quanto é importante o jogo e a brincadeira dentro do ensino da matemática. Né? Identificar aí quais jogos contribuem aí para a aprendizagem da matemática, desenvolveram a brincadeira que contribua, né, na verdade, para a aprendizagem da matemática. Então, tudo isso, o professor ele tem que ter desenvolvido, né? Ele tem que ter dentro de si essa sabedoria para poder lidar. Porque se o professor não tiver um conhecimento prévio sobre os benefícios do jogo e da brincadeira, provavelmente ele não vai conseguir explorar, né, de forma correta, né? Porque assim, quando eu vou desenvolver um jogo matemático, eu não posso só pensar no jogo, né? Eu tenho que pensar no objetivo do jogo, eu tenho que observar como esses alunos jogam esse jogo, né? Eu tenho que observar a questão da interação, a questão da participação, o reflexo, a ação. Então, o professor, uma aula com jogos, exige deste mediador, que nesse momento já não é mais um professor, ele é um mediador, né? Ele vai começar a observar as atitudes, as ações de seus alunos, né? E
mediar os conflitos, né? Gerar conflitos, levar os alunos a pensarem sobre os problemas, porque o jogo nada mais é que um desafio, né? Então, o jogo, ele proporciona também isso, um desafio, faz a criança pensar, faz a criança refletir, né? Por exemplo, o dominó. O jogo do dominó é um jogo muito usado, né, nas salas de aulas hoje. É um material lúdico, né? Um material concreto, lúdico, eficaz para a aprendizagem. Muitas crianças não sabem usar o jogo como deve. Então, o professor ele tem que ter essa sabedoria de como utilizar esse material, né? E é importante isso, né? Deixar os alunos explorarem o material, conhecer, manusear, saber quantas peças tem, se for aquele tradicional, que cada quantidade, o 1 é de uma cor, o 2 é de outra, enfim, né? Eles vão perceber que cada cor tem 7 pedras, né? Que o dominó tem 28 pedras, existe regra, né? O jogo de regra não é à toa que ele existe. Então, isso faz com que o aluno ele comece a perceber, né, a questão das normas, das regras, ele vai começar a trabalhar com o outro, a interação, o respeito ao próximo, né? Saber ouvir não, enfim. O jogo ele tem essa intenção. Além do prazer, né? Porque não só trabalhar com as crianças, mas com qualquer ser humano, quando a gente trabalha de forma lúdica, é muito mais prazeroso e a aprendizagem se dá com muito mais eficácia, né? Então, a gente aprende quando a gente se envolve. Por quê? Porque o jogo envolve, o jogo me faz sentir vivo, o jogo me faz sentir pertencente àquele momento, né? Então, quando é desta forma, é significativo. E quando é significativo, com certeza você se apropria de outros conhecimentos, né? Você consegue acomodar esses conhecimentos dentro de você, e é aí o momento que se dá a aprendizagem, né? Porque o aluno, ele aprende, né? Porque quando ele aprende, é a hora que ele acomodou essa informação dentro dele. E quando ele acomoda essa informação dentro dele, é uma informação que nunca mais ele esquece, né? Então, é aquela questão, né? Quando a mensagem sai da parte frontal do cérebro e se acomoda na parte de trás, essa informação foi absorvida, né? Então, é uma informação que a criança conseguiu, o ser humano conseguiu se apropriar. Então, em qualquer situação da vida, ele vai conseguir lidar com aquele conteúdo, seja em qualquer situação. E a escola está para isso, né? A escola está para mediar, para ensinar, para fazer com que esse aluno consiga, né? Então, a gente se depara com muitos problemas hoje de pessoas que tiveram, que têm uma defasagem no ensino de matemática, porque a forma como aprenderam não foi significativa, né? Na faculdade mesmo, quando a questão da matemática, coisas que, assim, óbvias, né? Ai, não lembro. Ai, não lembro. Não é porque não aprendeu, né? Não é porque não viu. É porque não foi significativo. Eu sempre falo para os professores, nós precisamos fazer com que a nossa passagem pela vida deles, né, dos alunos, seja significativa. Porque quando é significativa, o aluno vai lembrar disso eternamente. Eternamente. Então, a matemática, quando se percebeu, né, que a matemática ela estava criando uma defasagem, né, que os índices mostravam uma defasagem no ensino de matemática, então buscou-se novas possibilidades. E sabendo que a criança aprende com muito mais facilidade, brincando, jogando, né, inseriu-se esse conteúdo, né, essa forma de se trabalhar matemática no currículo. Então, hoje, é sugerido, oferecido, né, atividades, jogos matemáticos para os nossos alunos trabalharem a matemática, né, de forma lúdica. Então, o lúdico, o que é o lúdico, né? Quando a gente fala de lúdico, a gente fala de aprendizagem, a gente fala de jogo, de brincadeira, enfim.
Então, o lúdico, como vocês já sabem, é uma palavra que vem aí do latim, né, ludus, né, que significa jogo, divertimento, enfim. Então, as brincadeiras e os jogos, né, eles são muito relevantes nessas questões, nessas estratégias pedagógicas, né? Então, uma vez que jogar e brincar, né, o jogar e brincar ele tem que fazer parte desse desenvolvimento humano, né? O ser humano ele tem que fazer, o jogo e a brincadeira tem que fazer parte do desenvolvimento humano. Então, isso dentro dos diferentes momentos da vida, né? Assim, a gente percebe, por exemplo, na educação de jovens e adultos, né? A gente já não está mais lidando com criança, mas a gente percebe que aquelas pessoas, elas conseguem se apropriar melhor quando a disciplina vem acompanhada de alguma atividade lúdica, né? Então, assim, claro que não no mesmo nível, né? No mesmo grau de dificuldade que eu trabalharia com uma criança, porém, é importante, dentro desse contexto, buscar algo que chame a atenção desse sujeito, né? Que faz com que ele perceba que aquilo existe, que aquilo está mexendo com ele. Então, no contexto escolar, né, essa atividade lúdica, ela é muito eficiente. Então, assim, isso tem que ser um recurso que tem que ser aliado do professor, né? O professor ele tem que buscar esse instrumento para poder aprimorar as suas aulas, né? Então, assim, o jogo e a brincadeira, ele vai além do ensinamento, né? Ele mexe com as questões, com as questões intelectuais do sujeito, né? Porque ele mexe com a questão emocional, social, né? Afetiva, porque o jogo ele lida com todas essas habilidades. Então, tem que ser um recurso de aprendizagem, essa atividade lúdica, né? O professor tem que trabalhar, uma atividade tem que ser muito bem trabalhada, então o professor ele tem que, antes de mais nada, né, ter o conhecimento sobre o assunto, porque quando a gente vê significado, a gente trabalha de forma diferente. Então, estudar, buscar meios, enfim, fazer de forma consciente. Então, antes de mais nada, o professor ele tem que buscar esses estímulos, né? Esses estímulos, porque a motivação está dentro de nós. O que vem de fora são os estímulos. Então, eu quero trabalhar com jogos e brincadeiras na matemática com os meus alunos, mas o que vai me estimular, né? É a busca. Né? Então, o professor ele tem que realizar tudo isso de forma significativa. Então, quando ele tem um conhecimento prévio, ele consegue desenvolver isso de forma consciente, né? De forma significativa, para ele e para quem ele vai ensinar, né? Para quem ele vai promover esse brincar. Né? Então, a criança, através da brincadeira, brincando, né, ela consegue se posicionar diante do mundo, ela consegue se enxergar dentro de um contexto, ela desenvolve a sua afetividade, né, ela desenvolve seu raciocínio lógico. Então, tudo isso é muito importante que o professor tenha esse conhecimento. Caso contrário, não terá valido. Por quê? Porque não foi significativo, né? Não vale pegar um monte de jogo lá, jogar para as crianças dentro da sala de aula, né? Coloca lá os alunos em grupinhos, aí põe um joguinho em cada mesa e vai sentar lá na mesa, vai sentar à mesa para ficar no celular. Né? Então, isso não é significativo. Vai ser significativo montar os grupos e oferecer os jogos, observar, caminhar entre os alunos, observar as dificuldades, mediar as dificuldades, oferecer novas possibilidades. As crianças estão ali para isso, e o professor está ali para promover o ensinamento. Então, tudo isso o professor tem que pensar, ele tem que repensar. Infelizmente, ainda não é uma prática muito executada, né? Por quê? Porque para muitos não tem significado, né?
como para os pais, né? Muitas vezes a gente ouve os pais falando, mas ele vem para a escola para brincar? Ele vem para a escola para brincar? Quer dizer, por que não chamar esse pai para dentro da sala de aula, né? E mostrar para ele a importância deste brincar, né? Qual é a sua intenção com este brincar? Colocar o pai para brincar junto, né? Então, isso é importante. É uma ação pedagógica significativa que movimenta, né? Tanto a parte interna como externa da escola, ou seja, movimenta a comunidade escolar, né? Com significado. Então, esse pai, a hora que ele for falar, mas meu filho só vem para a escola para brincar, ele vai repensar. Né? Então, é importante repensar esse ensino de matemática. Né? A gente tem que começar a fugir do tradicional, a gente tem que começar mudar a estratégia. E um professor, ele só consegue mudar uma estratégia quando ele realmente entende, quando ele vê significado no que ele está se propondo. O professor que tem a insegurança, que não acredita nisso, ele não muda a sua estratégia. Ele vai em cima daquilo que ele aprendeu ou daquilo como ele foi ensinado. Isso está comprovado que as crianças até aprendem, mas não compreendem, né? Não conseguem contextualizar o aprendizado. Né? Que nem nós, por exemplo. Vou falar por mim, então. Tabuada. A tabuada eu aprendi de forma mecânica, né? Na decoreba, memorizada, né? Eu até decorei a tabuada, Ok. Quando eu entrei numa sala de aula e fui ensinar a matemática para os meus alunos, eu me dei conta que a forma como eu aprendi não era significativo, porque eu precisava passar para eles de que forma aquilo se dá, qual é o conceito, né? Qual é a essência, de que forma ela acontece. Porque não foi como eu aprendi, porque eu tive que aprender de novo para ensinar os meus alunos. Aí houve isso foi um estímulo, né? Eu fui buscar novos aprendizados, eu busquei novas estratégias, eu lancei novos desafios. Acertei todos? Não. Mas aqueles que eu não acertei, eu transformei, né? Nos diz lá, pela psicogênese com erro, não é erro, é uma possibilidade de novas estratégias? Exatamente isso. Então, o erro da matemática é uma possibilidade. O jogo, ele vem de encontro com tudo isso. Então, quando eu me deparei com uma situação difícil, que eu tinha que mostrar para os meus alunos o que é tabuada e como ela acontece, para mim não era suficiente falar, gente, 2 vezes 2 são 4, 2 vezes 8, 16, 7 vezes 9, 63. Não era suficiente para mim. Então, eu fui buscar mostrar para os meus alunos o que é essa tal de multiplicação, como ela acontece, em que contexto. É muito mais significativo. Por quê? Porque quando a criança ela aprende de forma mecânica, geralmente ela só consegue realizar dentro daquele quadrado. Né? Ela só consegue realizar dentro daquelas possibilidades que ela foi ensinada. Quando a criança aprende com significado, com essência, sabendo do conceito, como acontece, ela consegue realizar isso fora do quadrado, em qualquer circunstância. É que nem eu costumo falar, né? 2 vezes 2, 4. 5.980 vezes 294. Então, se a criança não souber a mecânica de como isso funciona, né? Qual é o conceito, como se dá esse resultado, ela não vai conseguir realizar. Né? Como desafio matemático, ele existe para fazer com que a criança cresça no seu aprendizado. Que atividade que a criança já sabe fazer, não tem muito significado. Ela faz com o pé nas costas. Então, a gente tem que buscar sempre o desafio para a criança. O ser humano, sempre que desafiado, ele cresce, né?
E falando de matemática, não é diferente. Então, isso, a gente tem que repensar esse ensino de matemática, né? É mudar essa questão, esse cenário aí, conceber a matemática de forma diferente. A gente tem que mudar a ideia que a matemática está pronta e acabada, que ela é extremamente exata, e não é nada disso, né? A matemática, ela é exata? Ok. Só que ela existe muitas possibilidades. Se nós damos oportunidade para os alunos se exporem, se colocarem, falarem sobre o assunto, vocês vão perceber que eles sabem muito mais que nós, né? Que eles conseguem resolver situações, problemas, de forma muito diferente da nossa. E eles resolvem de uma forma muito mais prática. O problema é acreditar naquilo, aceitar aquele aluno que está pensando diferente do seu raciocínio, por isso que o professor tem que estar preparado para poder ouvir algo diferente do que ele pensa, né? Uma resolução diferente. Senão vai ficar como era antigamente. É aquilo e acabou. O aluno vai querer expor? Não. Depois você fala. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, a gente tem que se preocupar com a qualidade da matemática em todos os contextos escolares, na educação básica, né? Que começa lá na educação infantil e vai até o ensino médio. Eu acho que esse percurso faz com que o indivíduo ele consiga se estabelecer dentro da matemática. Então, os estudos, eles provam, né, que existem diferentes caminhos, experiências mil, né, com relação à matemática. A gente consegue trabalhar isso com as crianças desde pequenininho, desde a tenra idade ali, dentro da escola, educação infantil. Então, é importante que os professores conheçam o modo como as crianças pensam, como as crianças constroem a matemática, né? Mas se você não der espaço, se você não der modelos, se você não proporcionar, não criar conflitos com relação a isso, dificilmente a criança vai se expor. E, como eu costumo falar, as crianças, às vezes, elas não têm nem a oportunidade, né? Elas são simplesmente caladas, né? Porque aprender é gerar barulho, né? A criança aprende no movimento, a criança aprende no barulho. E o professor, muitos não estão preparados para isso. Por quê? Porque, infelizmente, se colocaram naquele cenário de uma sala, carteira atrás de carteira, silêncio absoluto, e não abrem mão disso, porque acreditam que isso, né, surta efeito. E ainda dizem, né, que eu aprendi assim, né? Então, assim, não pensam na questão do letramento matemático, né? Que o jogo e a brincadeira proporciona reflexão, proporciona questionamento, né? Faz com que desenvolve algumas habilidades que a matemática, pela matemática, não desenvolve. Por isso que a gente tem as crianças, vou falar de mim, vai. A gente que tem um pouquinho mais de idade, olha a matemática aí. A gente tem um pouco de dificuldade em resolução de problema. Então, eu leio lá uma atividade, e leio de novo, e leio mais uma vez, e talvez eu não tenha entendido ainda, né? As crianças de hoje, né? Elas leem uma vez só e resolvem. E assim, eu tenho um filho aqui em casa que ele às vezes ele se recusa a fazer a conta da matemática. Por quê? Porque ele faz tudo de memória. Ele lê o negócio em segundos, ele resolve, ele pensa. Isso é bom. Quando a gente fala de escola, às vezes não é tão bom, porque ele tem que fazer, né? Ele é obrigado a fazer, e muitas vezes isso gera alguns conflitos. Então, a matemática de hoje, se a gente for estudar o currículo, se a gente for olhar lá para a BNCC, para os currículos aí regionais, enfim, a gente percebe como essa dinâmica mudou, né? Como essa matemática, escreva a matemática, copia a matemática 5 vezes do 2, 5 vezes a do 4, 5 vezes... Isso não existe mais, dei muito isso, hein?
Mas, assim, isso não existe mais. Então, o professor ele tem que evoluir, ele tem que perceber os benefícios da mudança, né? Porque o professor que não percebe o benefício da mudança, ele não sai do lugar. Ele não sai do lugar. Então, assim, eu, por exemplo, fui uma professora muito tradicional, assim, que não gostava de barulho, carteira atrás de nuca atrás de nuca, né? Assim, mas eu nunca fui tão radical. Eu sempre dei liberdade para os meus alunos, mas não abria mão de algumas coisas. Como se hoje, se eu voltasse para a sala de aula hoje, eu ainda não abriria mão de algumas coisas que eu acho muito válido, mas com relação à aprendizagem, com certeza a minha postura já seria outra. Por quê? Porque eu compreendo, né, diante de tanto estudo, diante de tanta busca, diante de tanta experiência, eu compreendo que o sujeito, ele aprende na interação, o sujeito, ele aprende na troca. E falando da matemática, falando do jogo e falando da brincadeira, é um momento dinâmico que o sujeito se envolve e ele acaba aprendendo com muito mais facilidade. Então, é necessário ampliar aí esse olhar para os modos de ensinar e aprender a matemática, né? Então, promover com cuidado tudo que se ensina. E esse cuidado que eu digo é o olhar que o professor tem que ter. Então, é muito importante a gente saber que o jogo e a matemática, o jogo e a brincadeira relacionado à matemática, ela tem a capacidade de desenvolver o campo numérico, a geometria, as medidas, as questões de estatística, né? Solução de problemas, desenvolver o raciocínio lógico, matemático, né? Enfim, existe uma enormidade aí de atividades que nos levam a isso. Né? A gente vê aí, principalmente com a internet, a gente vê cada coisa maravilhosa que dá vontade de fazer tudo. Eu, por exemplo, como coordenadora, agora como diretora, porque a coordenadora está dentro de mim para sempre, eu estou sempre promovendo uma troca com os meus professores, oferecendo possibilidades deles desenvolverem dentro da sala de aula. Então, as aulas de matemática, elas devem levar em conta, né, todo esse conteúdo, que existem conteúdos que são dentro da matemática que precisam ser desenvolvidos, né? Todos os conteúdos previstos na Base Nacional Comum Curricular, nos currículos regionais, são importantes e fundamentais na vida da criança. Não existe nada que não seja importante. Ah, mas para que eu vou usar isso? Você vai usar isso para alguma coisa, né? Então, que nem a gente fala, o triângulo retângulo. Para que eu vou usar as questões do triângulo retângulo? Então, quer dizer, quando ele foi criado, né, Pitágoras, ele pensou nisso, né? Vou fazer uma construção, ali o triângulo retângulo está ali implícito, né? Eu preciso ter esse conhecimento prévio para levantar uma parede reta, fazer um ângulo reto, enfim, tudo isso é importante. E eu posso desenvolver isso com as minhas crianças de forma lúdica, né? Que nem a gente geralmente faz, por exemplo, sólidos geométricos. Sólidos geométricos posso fazer com massinha, palito de churrasco, montar os sólidos, apresentar, levar os sólidos geométricos para poder as crianças manusearem, né? Para sentir a questão da textura, enfim. A gente tem que levar isso. Eu, na faculdade, quando eu dei matemática, que infelizmente logo veio a pandemia, foram poucas aulas presenciais, que inclusive é a turma que vai se formar amanhã, assim, eu cheguei a levar os sólidos geométricos para eles na sala de aula, né? Porque não é porque eles são adultos, mas eu tinha ali alunos na faculdade que não conheciam os sólidos geométricos, não sabiam nem do que se tratava, né? Mas eu levei, eles manusearam, a gente contamos lá as vértices, as faces, né? Enfim, as arestas, tudo isso é muito importante. Então, a aula de matemática tem que levar em consideração algumas competências. É importante desenvolver as competências espaciais, né? As pictóricas, que são a questão do desenho, da representação através de desenho, as questões corporais, né? A gente percebe a questão do equilíbrio, uma brincadeira, né? Me leva a perceber se o aluno tem equilíbrio, se não tem, se ele tem noção espacial, se ele não tem. As questões musicais, a música mexe muito com o sujeito, né, com as questões afetivas, emocionais,
desperta no sujeito a questão da interpretação, da leitura, enfim. As interpessoais, as intrapessoais, enfim, tudo isso, a aula de matemática tem que levar em consideração. A gente não pode deixar de fazer só porque eu acho que não é importante. Infelizmente, posturas dessa existem, né? E acabam atrapalhando o sistema, né, lá na frente. Porque aquele conteúdo que não se deu aqui atrás vai fazer falta, né? Porque o professor ele vai ter que retomar esse conteúdo para poder esse aluno prosseguir. Senão ele para e ele não consegue, né? E aí a gente atribui isso somente ao aluno. E, na verdade, muitas vezes não é só o problema o aluno, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Isso é muito mais. Então, a gente tem que pensar no jogo, na brincadeira, não só nas questões da aprendizagem em si, né? A gente tem que fazer o aluno, primeiramente, prestar atenção. Então, quando a gente joga aí um jogo e uma brincadeira numa aula de matemática, primeiramente, o professor, a intenção dele tem que ser chamar a atenção desse aluno. E como eu já falei, quando você consegue chamar a atenção do aluno, ele se torna muito mais significativo. Aí eu consigo fazer o que eu quiser. É que nem na escola, na educação de jovens e adultos. A gente não parte do princípio da realidade do sujeito, com aonde ele trabalha, com o que ele trabalha, para depois agregar novos conhecimentos. Por quê? Porque é significativo. Então, isso é importante. Então, aprender é uma ação muito complexa, né? Uma ação, assim, muito difícil. Fazer o sujeito aprender é muito difícil, né? Porque se ensinar fosse fácil, qualquer um seria professor. Então, a gente desenvolve essas habilidades, a gente está para isso, né? O professor estuda para isso. A aprendizagem já é algo muito pessoal. Cada um aprende no seu tempo, do seu jeito, né? Então, tudo isso se concretiza, né, da troca entre professor, aluno, aluno, professor, professor. Então, todo mundo aprende com todo mundo, né? Isso é possível. Então, isso daí é atribuir sentido, né? A gente atribui sentido aí nessas questões. Então, existem diferentes estratégias de se ensinar, existem diferentes momentos. Quando eu falo de jogo e brincadeira, existe uma diferença entre jogo e brincadeira, né? E isso é muito importante. Lá no século XIX, muitos estudiosos, né, defenderam essa questão aí do ensino com jogos e brincadeiras, né, a partir da educação infantil. Então, assim, eles percebem que a aprendizagem da matemática com jogo e brincadeira se dá com maior facilidade, né? Então, a gente tem aí o Lino de Macedo, por exemplo, um referencial aí, né, que a gente pode buscar, Tezuko Kishimoto, Froebel, enfim, alguns autores aí, né, alguns estudiosos que olharam para isso de uma forma mais clara, né? Falando de tudo isso, existem aí, quando eu falo de jogos e brincadeiras, existem dentro desses jogos e brincadeiras os materiais, né? Que materiais eu posso utilizar? Então, existem materiais manipulativos, materiais concretos, que eu posso levar para dentro da sala de aula e promover um desenvolvimento, né, das competências, né, que eu busco desenvolver. Então, trabalhar com medição, então eu posso levar para dentro da minha sala de aula barbante, eu posso levar fita métrica, eu posso levar material dourado, eu posso levar baralho, eu posso, enfim, dominó. Então, tudo isso eu posso utilizar dentro da matemática. Por exemplo, eu vou trabalhar com medição, né? Então, ao invés, quando eu estou lá no começo lá na educação infantil, por exemplo, não vai ter muito significado eu apresentar um metro, por exemplo, para uma criança, né? Não vai ter muito significado eu apresentar uma régua, porque para aquela fase não está interessado em saber o que é milímetro, centímetro, né? Metro. Para ele, essas medições, né? essas nomenclaturas ainda não têm significado.
Então, é importante eu desenvolver nessa criança o conceito de medir, independente do instrumento. Então, quando eu falo de criança pequena, eu posso utilizar, a princípio, o barbante, né? Eu posso medir a mesa, eu posso medir a mesa com barbante e depois representar, sem nenhuma cobrança, o tamanho desse barbante com a régua, com o metro. A criança vai visualizar, ela não vai utilizar, mas ela vai ganhando conhecimento com essa utilização. Eu posso utilizar palmo, eu posso utilizar passo. Então, é dinâmico, é lúdico, as crianças vão brincar aprendendo, vão aprender brincando, né? Quantos passos tem daqui e ali, né? Quantos pedaços de barbante eu vou usar para medir a porta? Isso tudo é muito importante. E eles adoram, principalmente quando vocês tiram ele da sala de aula, né? Aí fica muito mais dinâmico, né? Então, isso é importante. Então, os jogos, eles colocam as crianças, né, diante de várias situações problema, né? Então, assim, a matemática ela é muito dinâmica, as crianças curtem. Infelizmente, os adultos acabam tornando a matemática tão maçante que ela acaba ficando chata. Claro, existe uma parte da matemática que não tem jeito, né? Vai ter que ser chato. Mas isso deixa lá para o Fundo 2, né, médio, quando entra lá nas equações, nas funções, enfim, né? Aquelas coisas que a gente realmente não domina. Então, assim, é importante que vocês saibam de tudo isso e levar em consideração o que os alunos pensam é fundamental, né? Paulo Freire defendeu muito essa ideia, né, de que os conhecimentos prévios são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano, né, em nível de aprendizagem. Então, partir dos conhecimentos prévios é importante. Tanto é que isso está previsto no nosso currículo, né? Isso está previsto dentro do nosso trabalho enquanto escola, né, enquanto educação. Então, ouvir o aluno, saber o que ele já sabe, aproveitar o que ele traz com ele, porque todo mundo traz consigo uma bagagem. Todo mundo. Desde que nasça, ele traz consigo uma bagagem, né? Então, a criança nasce, ela manipula, ela cheira, ela põe na boca, ela está ganhando conhecimento. Ela está ganhando. Ela corre, ela mexe o calho, isso tudo, ela vai ganhando conhecimento. A escola, o que ela faz com tudo isso? Ela coloca tudo isso no seu devido lugar, né? Ela mostra para o aluno, não, você está certo, mas assim, utilizado desta forma, né? Não, você não está certo, vamos pensar de uma outra forma, vamos olhar para um outro lado, né? Então, o professor, ele tem esse papel, é que nem, eu falo muito da educação de jovens e adultos, porque eu faço essa analogia, porque essa relação, porque é importante, que nem educação de jovens e adultos, quando a gente vai falar, quando o educador ele se depara com um grupo de pessoas, né? Vamos supor, um grupo de pessoas que trabalham na agricultura. Então, eles têm os conhecimentos deles, então eu vou partir desses conhecimentos para trabalhar a alfabetização com eles, ok? Mas, muitas vezes, eles têm umas ideias errôneas, né, sobre algumas coisas, sobre algumas ideias, enfim, e o professor tem que estar preparado para encaixar o que eles acham, o que eles pensam, a partir do momento que estiverem pensando corretamente, no lugar certo, né? Então, isso também é muito importante, porque se não houver essa mediação, eles não vão conseguir evoluir, né? Então, jogos e brincadeiras na matemática, então, o que acontece com isso? Então, favorece a compreensão, né, da criança, o desenvolvimento do raciocínio lógico, né? Isso é muito importante. As crianças adquirem várias habilidades aí, capacidades para poder se desenvolver nas outras áreas, né? Porque a matemática ela ajuda o sujeito a refletir, ela ajuda o sujeito a perceber, a pensar. Então, o jogo ele possibilita que as crianças aprendam a se relacionar, né? Consigo e com o mundo, né? Então, a matemática ela tem esse jogo e a brincadeira, ela consegue, né, promover isso. Quando as crianças estão jogando dominó, por exemplo,
em quatro crianças, um tem que respeitar a vez do outro, eles têm que observar se o sujeito jogou a pedra certa, se ele colocou o número certo, ele tem que criar estratégias a partir do momento que ele conhece regra, que ele conhece o jogo, ele vai pensar se ele colocou a pedra certa, ele vai ter condições de contar quantas pedras, sabe? Começar a levantar estratégia, né? Que nem eu observo hoje, infelizmente, existem crianças que não sabem nem jogar o jogo da velha, né? Jogo da velha, que precisa desenvolver o quê? O raciocínio lógico. Mas eles não sabem porque eles não sabem, porque eles não conseguem, eles têm algum problema mental, ou porque não ensinaram. Com certeza, porque não ensinaram como devia. Né? Ensinaram, você tem que pôr a bolinha e o X. A hora que fizer na diagonal, na vertical, na horizontal, você ganha. Ok. Mas é a estratégia. Né? Então, o professor ele tem que estar para isso, oferecer a estratégia. Isso está previsto dentro do raciocínio lógico, né? Que a gente desenvolve também com a matemática. Então, isso é importante. Então, o jogo, ele possibilita que as crianças aprendam, né, a se relacionar com o grupo, com o mundo. Eles começam a fazer uma leitura de mundo diferente, né? É o letramento matemático, eles conseguem ver numa perspectiva diferente, na verdade, né? Então, a brincadeira, ela é importante. Ela é importante porque ela fortalece, né? Ela potencializa, ela é divertida, ela é prazerosa, né? Então, as crianças se entregam. Vocês já viram uma criança brincando? Né? A gente tem lá os cantos pedagógicos, que é um sonho de consumo do nosso currículo, e que não acontece como deveria. Mas nos jogos, nos cantos pedagógicos, a gente consegue visualizar a criança brincando. A criança brincando, ela se entrega e ela entrega, né? Porque assim, muitas vezes ela representa a sua vida real, né? Se o pai é médico, ela brinca de médico, se a mãe é cozinheira, ela representa a mãe, se a mãe é babá, enfim, se ela é agredida, se ela não é. Então, através do jogo, da brincadeira, a criança ela se expõe, né? Ela se expõe, ela se abre. Então, é um momento muito importante, se o professor souber utilizar, para poder, é uma ferramenta a mais aí para o seu dia a dia na sala de aula, né? Em ajudar esse aluno a poder evoluir na sua aprendizagem. Então, assim, temos certeza, né, que o jogo, a brincadeira, é um processo muito importante, fundamental dentro da questão da aprendizagem, né? Dentro desse processo de aprendizagem. Por quê? Porque define, né? Ela redefine, na verdade, toda uma estratégia, né? Ela consegue, é uma proposta alternativa aí para o professor poder estar trabalhando a matemática dentro da sala de aula. O letramento matemático, aí, por meio de jogos, brincadeiras, né? Com os materiais aí do dia a dia, desenvolve aí algumas habilidades, desenvolve aí algumas potencialidades, algumas competências nas crianças. Então, por exemplo, a afetiva, né? Então, o jogo e a brincadeira ajuda a fazer com que as crianças lidem melhor com as questões emocionais, né? As frustrações, o prazer. Então, quando aprender a ouvir não, aprender a perder, aprender a admitir que o outro ganhou, que foi melhor que ele, né? Então, o jogo ele tem essa capacidade, né? Tanto é que ele é muito utilizado, principalmente em escolas particulares, existem, assim, projetos internos que visam o trabalho com jogos e brincadeiras, né? Com essa finalidade de trabalhar as questões afetivas, né? Isso é muito importante. Até mesmo quando uma criança vai num psicólogo, quando a criança... A primeira coisa que é trabalhada é a questão da brincadeira, observar como essa criança brinca, como ela pinta, isso é muito importante. As questões sociais, né? A interação, a relação interpessoal, como as crianças se relacionam com as outras, como elas se dirigem às crianças, tudo isso também é muito importante. O jogo, a brincadeira, me revela muito isso, né? E a questão do cognitivo, né? Que é o desenvolvimento aí da aprendizagem, do raciocínio lógico,
do raciocínio e a aprendizagem. Então, a questão cognitiva também muito presente quando você diz respeito aí a jogos e brincadeiras. Eu consigo, né, promover, na verdade, muita aprendizagem, muita observação através dos jogos e brincadeiras, né? Nós temos aí o uso dos jogos. De que forma o professor ele pode utilizar esses jogos nas aulas de matemática? Mas, antes de eu continuar, eu vou dar uma paradinha aqui, porque minha garganta já está seca, e eu quero perguntar aí para vocês como que se está tudo bem, se eu estou falando muito rápido, se está sendo bacana, está sendo útil, né? O que está sendo dito. Queria ouvir um pouquinho vocês. Oi, Silvana. Está perdida lá. Oi, bem legal. Então está gostando? Sim, essa parte aí que você falou da integração na parte social, na parte afetiva, é onde entra o neurosaber não, isso aí é um outro lugar. É a neurociência, né? Neurociência, Que está também fazendo um contexto na parte psicológica da criança. O que você está falando é que gera, né? A brincadeira e os jogos. Parabéns, amei, tô amando. Que Pega bom. a sua aguinha, não esquece da aguinha. Não me deram aguinha aqui. E que aí, maldade. Michele, tá gostando? Acho que... Não, tá desligado o seu microfone. E agora? E aí? Uma delícia ouvir, porque sempre foi um trabalho que nós tentamos fazer na escola regular e fomos impedidas de fazer, né? E hoje trabalhamos na escola complementar, né? No ensino integral, e somos obrigados a desenvolver. E o resultado é muito mais rápido, o resultado é muito mais eficiente, menos pesado. Eu sempre fui apaixonada pela matemática, sempre fui apaixonada por matemática. Tive muita facilidade e conseguia ver matemática em tudo. Legal. Então, assim, transformar uma disciplina num jogo parecia absurdo, mas não era. Não. Trabalhar um conteúdo, você precisa ensinar um conteúdo, né? Por exemplo, a adição, ou mesmo a questão das formas geométricas. Na convivência da criança é muito simples. O nosso grande problema o professor, ele é muito travado. O professor tem medo de arriscar. Ele é tão acostumado a fazer aquilo que também dá resultado. A longo prazo, sabe? Cansa, carteiras arrastadas, barulho, é cansativo. Mas quando a gente começar a conscientizar de que o resultado é mais rápido, todo professor vai aderir aos jogos e às brincadeiras. Muito bom. Legal. Muito obrigada. Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Ô, Simone. Oi. Perfeito. É o trabalho que nós desenvolvemos lá na escola, entendeu? Coisa que não dava para fazer em sala de aula, que é o que a Michele falou, entendeu? Eles não permitiam, tinha que ser o tradicional, cumprir o conteúdo e acabou. Sim. Entendeu? E agora nós podemos desenvolver somente jogos com eles. Uma delícia. Eles aprendem com muito mais facilidade, né? Maravilhoso. Vou trazer você para dar uma palestra aqui para nós, aqui, ó, no pessoal aqui da prefeitura aqui, viu? Olha que eu vou, hein? Só me chamar. Não é? É isso aí. Então tá bom. Vou continuar aqui, tá bom? Tá bom. Oi, Silvana. Então vamos lá. É Karen, né? Vamos fazer um oi. Então, vamos lá, gente. Vai lá. Então, continuando, né? Vou falar um pouquinho do uso dos jogos, né, nas aulas de matemática. Como que isso pode acontecer, na verdade, né? Qual é a intenção desse uso? Então, o jogo, eles podem substituir as atividades, né, cansativas. Existem conteúdos dentro da matemática, como em qualquer outra disciplina, que muitas vezes a gente não consegue associar aquele conteúdo a algo lúdico, né? Não é tudo, a gente não dá para aprender tudo jogando e brincando, obviamente, né? Por isso que o professor ele tem que ter essa sabedoria
para poder discernir, para poder diferenciar o que é viável e o que não é, né? Então, eu vou trazer um jogo, porque eu acredito que os meus alunos vão aprender esse conteúdo de uma forma mais fácil, de uma forma mais clara, né? Mas existem coisas que não comportam o lúdico de forma tão efetiva. Então, não é transformar a aprendizagem num grande lúdico, não é isso, tá? É utilizar jogos e brincadeiras, né? Na medida do possível e dentro da possibilidade de promover a aprendizagem, né? E a gente acredita piamente, né, e comprovadamente que é eficaz, né? Então, o jogo ele pode substituir algumas atividades que, se for de forma muito teórica, se torna muito cansativa. Então, vamos supor, eu posso trazer o lúdico primeiro, para depois inserir as nomenclaturas, inserir a atividade regular, enfim, né? Vou dar um exemplo, não é de matemática, mas é um exemplo, né? Por exemplo, em português, os verbos, né? Quando você fala verbo para uma criança, não tem o menor significado que é um verbo, né? Mas se eu começar de uma forma contextualizada e trazendo isso de uma forma lúdica, vamos dizer assim, né? Porque qualquer coisa que você faça na sala que fuja caderno, lousa, giz, você está sendo lúdico, né? Então, quando você... Eu costumava fazer assim, a ação. Vamos brincar de ação, né? Então, eu promovia algumas atividades onde as crianças tinham que dizer qual é a ação do tempo, qual é a ação do cachorro, o que o cachorro faz, o que o gato faz, né? O tempo, vamos olhar para o céu, qual é a ação do céu, se está chovendo, se não está... Tudo isso, né? E eu ia trabalhando de uma forma que lá no final eu chegava na nomenclatura, né? Que tudo isso que a gente disse aqui é conhecido na língua portuguesa como verbo. É muito mais significativo, eu já dei o conceito, já dei o objetivo, né? Então, quando eu falo verbo, eles fazem uma relação com a ação. Fica muito mais fácil, né? Então, por exemplo, vou trabalhar dentro da matemática, o antecessor e sucessor. Em vez de eu ir para a lousa e escrever, pôr um número lá, 8, 9, 10. Este é o antecessor e este é o sucessor, que vem antes e vem depois, ok. Eu posso promover uma dinâmica na minha sala. Faço uma fila de crianças, né? Enfim, quem está à frente do João? Quem está atrás? Então, eu vou trabalhando, né? Depois eu utilizo as nomenclaturas aí que devem ser, né? Da matemática. Então, promover. Nem sempre existe um jogo pronto, né? A gente tem que criar. Então, eu tenho a Karen e a Michelle, por exemplo, que estão aí presentes, elas criam muitos jogos, muitos. Eu mesma já colei vários. Então, assim, o professor tem que ser criativo, o professor tem que buscar novas estratégias. Se não tem o jogo, cria. Bingo, vamos fazer um bingo de números, né? Trabalhar com o número de letras das palavras, porque a matemática ela está presente em todos os lugares. Então, eu vou trabalhar lista de palavras, número de letras, quantidade de letras por palavras. Isso é matemática, eles vão ter que contar, eles vão ter que saber sequência, né? É muito mais dinâmico. Trabalhar a tabuada. Eu posso pegar minha sala de aula, dividir em 2 grupos, eu construo lá placas de 0 a 9, tem uns 3 conjuntos, 4 conjuntos, põe nos grupos, aí eu fico lá na frente e vou falar tabuada. 5 vezes 5, eles vão ter que achar a resposta ali entre as tabelas, sair correndo e colocar lá o 25, né? Fazer uma gincana de matemática, fiz uma gincana de matemática lá na escola onde era coordenadora. Gente, foi demais. E eu tenho certeza que foi muito significativo, né? Então, assim, isso é importante. Então, quando as crianças jogam, elas desenvolvem estratégias. Elas vão buscar solução para os seus problemas. Não tem nada pronto. Então, é importante. O jogo, ele dá um feedback na hora. Ele já mostra. Ele mostra se está certo, se está errado, se está jogando certo, se não está, se está dando certo. O jogo, ele já te dá esse retorno imediatamente, né? Então, isso também é importante. É preciso aí que se tenha
uma concepção, né, desse uso do jogo na escola. Como eu já falei, a gente precisa saber o porquê desse jogo, né? Para quê? Então, a escola, os professores, eles precisam ter essa razão para isso acontecer, né? Porque senão não é significativo nem para o professor. Porque se não for significativo para o professor, não vai sair do papel. Não vai. E não é tão simples assim a gente mobilizar as partes, né? Não é. Então, ele deve fazer parte da cultura da escola. Então, a gente tem que promover situações onde eu leve o professor a perceber o quão isso é importante. Como utilizar jogos é fundamental para o desenvolvimento do sujeito, né? Como é que eu posso fazer isso? Numa TPC, eu posso lá numa TPC modelizar, fiz muito isso, né? Fiz muito isso, modelizar, jogar com eles, enfim, motivar, estimular, né? Porque, como eu já falei, a motivação está dentro de nós. Eu vou estimular os professores em busca disso. Então, o jogo, ele não deve ser utilizado só para fixar um conteúdo, né? Mas ele pode ser utilizado para iniciar a abordagem de algo diferente, né? Então, em vez de eu dar a teoria logo de cara, eu busco algo mais dinâmico para chamar a atenção. E o jogo e a brincadeira é muito importante, né? Então, por exemplo, eu, toda vez que vou dar aula, eu trago uma leitura, né? Uma leitura relacionada ao conteúdo que vou trabalhar. A partir dali, eu lanço os questionamentos, eu crio conflitos e inicio uma discussão, um debate, e vou em busca do meu objetivo maior, que é determinado conteúdo, né? Então, também isso é muito importante. O professor ele tem que ter uma esperteza, né? Ele tem que ser criativo, ele tem que querer. Quando o professor quer, ele vai a qualquer lugar. Não precisa nem sair do lugar, mas ele vai. Então, o professor ele tem que, primeiro, ter a qualidade dentro dele, né? Saber o que ele quer. A partir daí, ele conquista o mundo, né? Mas é necessário que isso... Então, a escolha desse jogo, né, feito pelo professor, deve ter muito critério. Vou dar jogo hoje porque a coordenadora falou que é preciso jogar com as crianças. Gente, isso não tem o menor significado, né? Isso, para mim, não tem menor cabimento, vamos dizer assim, né? Mas o professor precisa verificar se o jogo escolhido é adequado para aquela turma. Por isso que ele tem que conhecer seu aluno, conhecer as dificuldades, as facilidades. Para saber que jogo que eu vou trazer para esses alunos. Não é qualquer jogo que eu posso dar para meus alunos. Um jogo de xadrez, por exemplo. Eu posso colocar um jogo de xadrez para os meus alunos que nunca viram xadrez na vida? Claro que não, né? Porque eles só vão manusear o jogo, mas não vão saber jogar. Então, quer dizer, o meu objetivo é o xadrez, então eu tenho que começar pelo conceito, apresentando o jogo, pelas regras. Por último, começar a jogar, né? Aprender pela dama primeiro, que é mais fácil, as estratégias são mais fáceis, a regra também, para depois iniciar, né? Então, isso o professor precisa realmente perceber. E ele vai aumentando o grau de dificuldade de acordo com o que os alunos oferecem, né? Eles já conseguiram esse nível, então está na hora de desafiar para um novo nível acima. Ok, o que eu posso planejar? Então, o conhecimento do jogo pelo professor é muito importante. É a parte fundamental aí das aulas com relação à matemática. Então, brincar é muito sério, né? Podem ter certeza que para a criança, brincar é muito sério. Como trabalhar é para o adulto, né? Então, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que respeitar a criança quando ela está brincando, né? Quando a gente propõe uma brincadeira na sala, gente, acabou. Do nada. Pode ter certeza que eles vão resmungar. Porque não estava na hora de acabar. Então, por que não começar a aula dizendo, gente, nós vamos começar a brincar ou jogar, enfim, mas tal hora a gente encerra. Preparar esse aluno para encerrar a aula, né? Para que ele esteja preparado para este fim. E não simplesmente tirar ele da brincadeira como se aquilo não fosse importante.
Porque para a criança é extremamente importante. Mesmo porque hoje em dia as crianças não brincam mais como nós brincávamos. Nós brincávamos na rua, nós brincávamos, né? A gente se divertia. A gente não brincava na escola, porque a escola era para estudar e brincar era em casa ou na rua. Hoje, o contexto mudou. Hoje, dificilmente as crianças brincam na rua pela questão do perigo, enfim, pela própria oferta, que hoje em dia, claro, o mundo evoluiu, existe o tal do celular, o tablet, o computador, existem outras prioridades, então as crianças não estão mais muito interessadas em brincar na rua, né? E, claro, existem muitas crianças que ainda brincam, né, na rua, enfim, mas na cidade grande está meio difícil, né? Mesmo porque pela insegurança. Então, muitas vezes, essas crianças só vão brincar e conhecer esse cenário todo, né, da brincadeira, a questão da corda, da bola, bolinha de gude, enfim, dentro da escola. Então, a escola tem que ter esse papel aí de poder formar esse aluno, informar, né, dar para ele a oportunidade. Então, como diz Piaget, né? Piaget dizia que situações de brincadeiras, a criança constrói o seu conhecimento de mundo, né? Através da brincadeira, a criança ela tem a possibilidade de desenvolver um letramento matemático, né? Olhar para o mundo de forma diferente. Então, Piaget dizia que existia o conhecimento físico, né? Que dentro da matemática, são os conhecimentos das características dos objetos, que nem cor, forma, espessura, textura, o tamanho, a flexibilidade, tudo isso está inserido aí nas questões físicas, do conhecimento físico inserido aí na matemática, né? Então, porque lá na educação infantil, isso é desenvolvido quando a criança trabalha com textura, brinca com areia, brinca com a corda, ela está ganhando conhecimento, né? Então, esse é o conhecimento físico. Tem o conhecimento social, que é o conhecimento social, na verdade, conhecer a escrita dos números, né? Como eles são utilizados, as questões dos valores, as normas, as regras, tudo isso está dentro do conhecimento social, né? Que Piaget diz a forma como a criança constrói o seu conhecimento através dos jogos e brincadeiras. Então, o conhecimento social é isso. Quando ele se depara com um jogo que tem a regra, ele tem que desenvolver ali algumas habilidades para poder lidar com aquele momento, né? Conhecer normas, trabalhar com normas, com regras. Tem crianças que precisam disso para poder ampliar o seu nível de limite, né? Hoje a gente tem muitas crianças sem limite. Mas será que é culpa das crianças essa falta de limite? Será que esses pais já não têm, já apresentam esse tipo de problema? Então, a escola, enquanto função social, tem essa proposta, né, de mostrar para aquele novo ser humano que existem limites e que eles devem ser obedecidos, normas, né? A escola também, hoje em dia, está para isso, né? Então, isso é muito importante. E também, através dos jogos e brincadeiras, Piaget diz, né, que o conhecimento lógico-matemático, né, óbvio, então faz uma relação direta aí com os objetos, né, que o indivíduo manipula. Então, ele consegue comparar, ele consegue analisar. Então, por exemplo, tamanhos diferentes, pegar duas bonecas, por exemplo, né, eu pego duas bonecas, vejo o tamanho, quem é maior, quem é menor, né, quem a questão da espessura, da textura, enfim, a mesa, o que está em cima da mesa, o que está embaixo da mesa, tudo isso a gente trabalha de forma lúdica, né? Dentro da matemática, isso vai dando uma dinâmica, né, enquanto conhecimento. E, por fim, né, como planejar essa aula de matemática com as brincadeiras? Eu vou chegar na sala de aula e vou... Gente, todo mundo aí, monta os grupinhos aí que eu vou colocar um jogo em cada mesa aí que vocês vão jogar hoje. Será que isso é uma postura legal? Será que esse é um professor que entendeu qual é a proposta de se trabalhar com jogos e brincadeiras dentro de uma aula de matemática? Claro que não. Então, o professor ele tem que
buscar o aluno, ele tem que convidar o aluno à brincadeira, ele tem que fazer com que o aluno olhe para ele primeiro, né? Porque o professor, às vezes, entra na escola, entra na sala de aula e parece que não entrou ninguém. Os alunos continuam se matando lá e o professor está lá na frente. Então, que professor gosta disso, né? Então, o professor tem que repensar a sua postura. Né? Então, convidar, falar, gente, hoje eu trouxe para vocês algumas brincadeiras. Será que tem alguém aqui que gostaria de brincar? Né? Com certeza, a hora que você falar isso, pronto, já era. Né? Eles são todos seus. Então, assim, organizar essa brincadeira. Então, vamos lá, gente, vamos dividir as turmas em grupos. Quero 4 crianças em cada grupo. Eles vão se dividir. Isso é matemática. Eles vão ter que fazer vão ter que perceber, né? Quem pode estar com quem. Eles vão se organizar. Né? Isso é matemática. Então, brincar, né? Chamar eles para brincar, deixar eles brincarem, manusearem, né? O brinquedo primeiro, o jogo, enfim, e depois fazer a proposta. Passar de grupo em grupo, perceber se eles entenderam qual é a proposta. E o professor, em contrapartida, tem todo um alicerce ali com o seu planejamento, porque ele sabe o que ele quer de todo aquele movimento, né? Conversar sobre a brincadeira com os alunos é importante, porque vai ser significativo para eles. Então, aquele momento, não chegar lá, jogar, recolhe o jogo. Gente, abre o caderno. Gente, parece que não aconteceu nada. Não foi nem importante para o professor, né? Porque o professor que faz isso não foi nem importante para ele. Então, assim, que importância você dá para a sua aula, né? Então, o professor tem que dar importância para ele primeiro, para o que ele faz, valorizar o que ele faz. Senão, ele não vai conseguir transmitir isso para o outro. Né? E tudo que ele fizer vai ter essa mesma intenção, né? E, por fim, fazer o registro da brincadeira, ir para a lousa. Gente, quais jogos nós jogamos hoje? Fazer a lista lá das brincadeiras que foram dadas, né? Isso eu já estou trabalhando alfabetização, eu estou trabalhando letramento matemático, né? Quantos jogos nós tivemos dentro da sala hoje, né? Quais jogos eu utilizei carta, quais jogos eu utilizei pedra, né? Teve algum jogo diferente disso? Aí a gente pode explorar, né? Como é que o dominó pode ser jogado? Vocês entenderam qual é a regra? Qual é a dinâmica do jogo? Isso é matemática, gente, desenvolver aí. E, por fim, né, eu digo que o jogo, ele propicia um ambiente bem favorável, né, bem agradável aos olhos, ao interesse das crianças, não apenas pelos objetos e nem pelos joguinhos que foram colocados ali, enfim, mas pelo desafio que ele gera, né? Pelas regras que são impostas, pela situação do imaginário, né? Porque as crianças estão na fase do lúdico, no imaginário. A gente tem que aproveitar essa fase, né, maravilhosa, onde as crianças elas conseguem imaginar, né? Elas conseguem, dependendo da fase, elas conseguem abstrair, né? E, enfim, é muito importante desenvolver a criança dessa forma, tá? Então, o jogo, e utilizar jogos e brincadeiras na matemática é fundamental, como em qualquer disciplina, né? Então, use a criatividade, use o que você tem de melhor, né? Porque, assim, o professor, ele tem que ser criativo. O professor, ele tem que buscar novas ideias todos os dias, né, para poder oferecer para os seus alunos. Ele não pode parar no tempo, ele tem que evoluir com o tempo, para poder proporcionar isso para os seus alunos, para poder gerar a transformação. Essa é a grande missão do professor. E é isso, gente, que eu tinha para vocês hoje. Não sei se vocês gostaram, mas se vocês quiserem abrir a câmera aí e falar comigo, fazer perguntas. Gostou, Rosângela? Sim, sempre é bom. E matemática, eu confesso também que eu tinha dificuldade de trabalhar com as crianças, né? Eu tive que aprender, quando fui para a sala de aula, como trabalhar, porque é sempre um desafio. É verdade. E a pedagogia, né, nossa, da educação, já vamos com ranço. Não quis matemática, aí fui para a pedagogia. É verdade. Isso tem que ser mudado. Meu negócio é humanas. Não. É humanas. E aí, Célia, curtiu? Nossa, eu amei.
amei, aprendi muito e muitos, os meus pensamentos são esses, sabe? Que é com jogos mesmo. Aí, às vezes, a gente fica até com medo. Ai, mas se eu colocar um jogo, será que tá certo? Ah, é muito bom ouvir que é por esse caminho mesmo. Muito bom. Ah, que bom. Fico feliz. Legal. E aí, gente, alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Simone, eu queria colocar que às vezes o professor, ele até está usando a matemática dentro de algum contexto, que é um jogo, uma brincadeira, e nem se apercebe. Quando você falou, né, dar o tempo. Olha, nós vamos jogar e vamos terminar em tanto tempo. Já é uma estratégia matemática, de regra, de tempo, que às vezes o professor não percebe que isso também é lúdico. Sim, com certeza. Então, antes de começar um jogo, mostra o relógio, já estamos trabalhando matemática. Ó, nós temos tantos minutos, tantos tempos, vamos contar ali. O ponteiro está aqui, você trabalha com a criança que não reconhece hora, com a criança que reconhece hora e regra. Você começa a jogar. Deu o tempo, pessoal, vamos cumprir o nosso combinado, olha o tempo. Então, às vezes a gente até executa atividades assim e não percebe por falta de dominar alguns conceitos de jogos matemáticos, não percebe que está jogando, que está brincando. É verdade. É isso aí. A Thaís, Thaís, você não quer falar com a gente? A Thaís começou hoje o curso, né, Rô? Ela entrou no final de setembro. Na verdade, tá conseguindo escutar? Sim, tô. Na verdade, o que acontece? Eu comecei a fazer pedagogia, eu fiz ciências biológicas, tranquei o curso. Aí me interessei por pedagogia, que minha irmã é professora de geografia e é diretora também. Comecei na Uninove, acabei trancando por conta de uma gestação. Né? Aí agora, tenho 3 filhas, agora eu falei, não, eu tenho que tomar um rumo na vida. Né? Com 3 crianças não tem como, né, sobreviver, e assim, é uma área que eu gosto. Certo. Então, assim, eu peguei o curso no final de setembro, então eu estou na correria para fazer aula, então aquela correria, leva filho para creche, faz aula, daí tem uma de 7 anos e acabou voltando agora as aulas, então eu acabo aprendendo um pouquinho com ela, né, porque ela está se alfabetizando agora 1º ano, então eu acabo... primeiro ano, então está sendo para mim um desafio também. Porque... É o momento do lúdico, hein? Então hoje teve com ela, trouxe, né? A professora mandou, porque eles estão naquela fase, começando a aprender, então é fazer conta, aí a criança acaba não sabendo, então tem que ensinar, 7 mais 5, põe os palitinhos, vamos contando, faz as bonequinhas, então tem tudo isso, então eu acabo tendo que aprender, né? E está sendo bom para mim também, porque é um aprendizado. É isso mesmo. É uma formação em serviço. Bem isso mesmo. Mas, igual eu falei, agora pegar firme, terminar, falei, estou naquela correria desesperada, porque nunca fiz, né? A distância. Então, é bem complicado, está sendo bem complicado eu conseguir fazer, até porque eu estou totalmente perdida, né? Totalmente perdida, mas vou conseguir. Né? Então, já é a segunda aula que eu assisto, já tinha assistido uma, achei bem legal. Essa daí achei bem legal, até porque eu acabo utilizando com a minha filha dentro de casa. Entendi. Então, muito bom. Né, eu acabo utilizando com ela. Então, é bom assistir essas aulas, porque acabo eu aprendendo e eu conseguindo também ensinar um pouquinho. Elas têm bastante sugestões, né, na verdade. Sugere bastante coisa, bastante ação. E é isso, gente. Pode falar. Mas agradeço, a aula foi bem legal e para mim, né, que agora ela está nessa fase que ela está na escola, está tendo bastante conta, bastante... É o que eles estão mais ensinando, então é o que eu vou acabar utilizando com ela. Entendi. Muito bom. Muito obrigada, viu, Thaís? Imagina. Ana, quer falar? Ana? As duas levantaram a mão. A mão tem que falar, gente.
É que nem ajoelhou, tem que rezar. Ana, tá por aí? Tá me ouvindo? Ah, então é isso, né, Rô? Ela deve ter apertado. Isso. Simone, obrigada mais uma vez, né? Pela sua aula. Aí, com a professora Simone, encerramos esse ano, né? De aulas abertas, né? Agora só 2022. Na sexta-feira, a gente vai ter uma aula com a professora Ana Cristina. Também já encerrando os aulões desse semestre. Tá bom? Obrigada pela presença de todos, professora Simone. Obrigada. Eu também quero agradecer à faculdade, agradecer você, Rosângela, pelo convite novamente. Foi uma experiência muito importante para mim também, que eu acho que a cada desafio a gente aprende um pouco mais, né? A gente se coloca aí à disposição de vocês, então a gente precisa aprender, né, para poder estar passando isso. Estou à disposição de vocês, com certeza. O que eu puder, né? É só contar comigo. E eu quero agradecer aí o pessoal que apareceu, obrigado, vocês todos, né, estão sempre ali me dando um apoio. Sério, amanhã a gente conversa, e é isso. Silvana, um beijo no seu coração, Karen, Michele, Ana, Thaís, um beijo, e até daqui